Pelo fato das informações chegarem com mais velocidade, com mais facilidade para a gente, hoje mudou-se um pouco esse pensamento, né? Que antigamente, quando se falava na igreja a respeito de depressão, a maioria das pessoas acreditava ser espiritual, não achavam que isso poderia ser uma doença, né? Então a depressão antigamente, com a pouca informação que a gente tinha, era muito restrita a informação, né? Não eram todos que tinham. Hoje, com o advento da internet, o conhecimento e a informação chega muito mais rápido para a gente. Então muitos já começaram a mudar esse pensamento. Então aquela ideia de que a depressão era espiritual já está se acabando, mas ainda tem pessoas que acreditam assim, que a depressão ela é algo espiritual. E na verdade, a depressão, como qualquer outra doença, desde já dizendo que a depressão ela é uma doença, né? Uma pessoa que está com a pressão alta, ela está doente. Dá para ver a doença? Não, é só medir na pressão, vai ver que a pressão está alta, então essa pessoa não está bem, ela é hipertenso, né? A pessoa está com um problema no coração, não é porque você não vê que não é uma doença. A pessoa está com um problema, a pessoa está com câncer, né? No intestino, câncer no estômago. Então, a depressão também é uma doença. Por mais que a gente não veja ela é uma doença. Aonde que ela fica localizada? No cérebro. O cérebro também ele é um órgão igual aos outros. Só que ele é o órgão mais importante do corpo humano, né? Eu não sou formado em medicina, estou estudando outra coisa. Mas eu aprendo, como eu falei, a informação está aí pra gente. E quando o cérebro da gente está doente, a nossa conduta começa a mudar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, vai mudando algumas coisas. Pode ver o caso de Elias mesmo, citando um exemplo bíblico. Elias, quem era Elias antes de ir para a caverna ou antes de fugir para o deserto? Elias desafiava reis, povos, né? Fez desafios lá no Monte Carmelo, viu fogo descer do céu, né? Elias ele era um homem muito ousado. Mas e quem foi Elias depois do deserto, depois da caverna? Note que Elias mudou, ele não foi mais a mesma pessoa. Elias entrou num estado de depressão ali, ele ficou com medo. As pessoas antigamente não sabiam, eles achavam que as emoções, os sentimentos eram do coração. O coração ele bombeia o sangue. Quando a Bíblia fala coração, está dizendo relacionado ao cérebro, que é o formador de pensamentos, sentimentos, vontades. Tudo é o seu cérebro que realiza essas coisas. Então quando o seu cérebro está enfermo, está doente, você entra em depressão, você fica com medo das coisas, aí gera um monte de problemas psicológicos que estão tudo atrelados à saúde mental de uma pessoa. Então a depressão ela faz parte de uma doença também. Elias, depois da depressão que ele teve, ele não foi mais o mesmo. Você conhece alguém que passou por uma depressão, né? Uma síndrome do pânico, e antes disso ela era uma pessoa, e depois disso ela não ficou diferente? Às vezes aconteceu até com você. Você antes era uma pessoa antes de uma depressão, e depois dessa depressão você ficou diferente. Então o porquê disso? Porque a depressão ela é uma doença relacionada na parte mental, no cérebro, ligada a isso. Então a gente não pode ser negligente, nós somos espirituais, nós somos, o cristão ele é um homem, uma mulher espiritual, mas quando se trata de depressão, de outros tipos de doenças, a gente não pode ser negligente e achar que isso é espiritual, isso é doença no corpo, e o cérebro é um órgão que faz parte do corpo, e na minha concepção, no meu modo de ver, é o mais importante, porque quem perdeu a mente, perdeu o corpo todo. A pessoa está viva, mas perdeu a mente, perdeu o corpo todo. Vê uma doença chamada Alzheimer, dá um Alzheimer numa pessoa, você perde a pessoa. Não, mas ela está ali, mas você não conversa mais com ela,
ela não lembra mais quem é você, vocês não tem mais aquele diálogo, você perde a pessoa, você só vai ver aquela pessoa visível, mas você não vai mais falar com ela coisas que você gostava, não vai mais lembrar de coisas anteriores, né? Então, a depressão ela é uma doença. E por que eu faço esse vídeo? Para chamar a atenção de pessoas para que elas tratem isso, para que não piorem. Porque eu conheci pessoas que entraram em estado de depressão e nunca mais foram a mesma. E a gente, como cristãos, pessoas espirituais, não podemos negligenciar isso. Não podemos negligenciar, porque a depressão realmente ela é uma doença no corpo, ela fica atrelada ao cérebro. Quando o cérebro da pessoa está enfermo, a composição química dos pensamentos, tudo elas alteram e a pessoa já não fica mais sendo a mesma pessoa. Então, meus irmãos, você que passou por depressão, ou você que está com depressão, ou tem parentes com depressão, cuide deles, se cuide, porque a depressão ela é uma doença que precisa ser tratada. Ela precisa ser tratada para quê? Para que você sare disso, para que outras pessoas sejam curadas disso. Então, muito cuidado quando você vê uma pessoa com sintomas de depressão. Isso não é espiritual, isso é uma doença. Opressão espiritual é outra coisa, é tema para um outro vídeo, mas nós estamos falando sobre depressão, doença que é no corpo da pessoa. Então, cuide de pessoas que você hoje vê que ela está deprimida, não tem vontade de viver, pessoas que não têm vontade mais de fazer as coisas que gostava de fazer, pessoas possivelmente estão com depressão e precisam ser cuidadas por alguém.